ajustar mais uma coisinha aqui. Boa noite, galera. Dá para me ouvir? Você postou mandar um oi no chat falando de qual cidade você está assistindo. Só para ter certeza que está funcionando para vocês. Cadê o chat? Se eu mandar um oi, algum signo de vida no chat. A galera tá timide. Mas o que? Só para me apresentar primeiro, eu sou a Milena, eu sou francesa, por isso que eu tenho esse sotaque um pouco estranho, né? E eu estava estudante no Vagão também em 2018, no Rio, porque para mim era melhor fazer no Rio porque estava em inglês, eu não estava falando português na época. E acabei gostando tanto do curso, do time, do quanto eu estava ajudando a comunidade local, que eu decidi ficar. E desde 2019 eu estou trabalhando aqui. Eu estou no Rio, perto está em São Paulo. E hoje, antes de começar, eu só queria falar um pouco mais para vocês sobre Lovagon. Eu tenho uma apresentação aqui. Então, simplesmente, para quem não conhece o Vagum, somos a melhor escola de tecnologia do mundo. E eu não sou a pessoa falando isso, são o que você pode ver aqui na tela, tem mais de 6 mil avaliações de estudantes ao redor do mundo sobre nossa competência como escola. E só lembrando, antes de por que você está aqui hoje, você faz parte de uma série de eventos que se chama Code Smarter, Not Harder. A ideia, o objetivo dessa série de evento era avisar a comunidade que agora tem uma nova onda de IA, de novas tecnologias, que muitas pessoas têm medo, tipo, mas será que a IA vai pegar meu emprego? Será que o mundo da tecnologia ainda vai ter profissões, vai ter trabalho, porque tem tantas IA agora? E demonstrar o quanto, sim, de verdade, vamos precisar de vocês no mundo da tecnologia, é só que as coisas vão mudar um pouco. Da mesma forma que, sei lá, temos novos softwares, novas coisas. Agora, as pessoas que vão ter sucesso nesse novo mundo são pessoas que sabem trabalhar com esse tipo de ferramentas. E é por isso que cada aula que estamos fazendo essa semana, inclusive a aula de hoje, vamos mostrar para vocês como incorporar AI no seu trabalho, no seu website, criando um modelo, ou até criando um website sem código. Isso é interessante também. Tem que ser esperto, né? E voltando sobre a escola, estamos com muito orgulho de ter mais de 26 mil estudantes, ex-estudantes ao redor do mundo. Estamos em mais de 45 cidades. No Brasil, estamos no Rio e em São Paulo. Temos curso em inglês, em português, mas a coisa mais interessante sobre o Lovagum é o fato que, mesmo se somos uma escola super inovadora, super moderna, ainda estamos super conectados com a ideia que o professor é a coisa mais importante quando você está aprendendo uma nova coisa, ainda mais quando é um assunto super desafiante, tipo programação, ciência de dados. Então, isso é alguma coisa que eu gostaria de destacar muito nessa slide da minha apresentação, que não somos uma escola onde você chega e a gente manda para você um PDF e você se vira. Isso não existe no Vagão. É uma experiência super, quase particular, com professores que estão ao seu lado todo o tempo, com uma turma que no final é a sua família. Então, tudo isso acho que é o melhor valor que o Vagão pode trazer para vocês. Aqui você pode ver os 4 cursos que estamos oferecendo agora. Cuidado que temos cursos tipo Design Web e Data Analytics, que são para iniciantes. E do outro lado, temos cursos tipo Data Science e AI e Data Engineering, que não são para iniciantes. Você já precisa noções de programação, você precisa ser super bom de matemáticas, álgebra, estatísticas. E a saber também, para cada curso, estamos oferecendo diferentes formatos. Se você gostaria de ir na escola no Rio, em São Paulo, ou se você gostaria de ser meio período,
de fazer um formato intensivo. Então, para isso, eu vou mandar depois no chat um link para agendar uma chamada com o nosso time de admissão, que é melhor discutir com o nosso time, que eles vão orientar para vocês o que seria melhor para vocês. E é isso. Hoje estamos aqui para a aula do Pedro. E antes dele começar, eu gostaria que ele fale um pouco mais dele, porque ele era também ex-estudante do Lagoon, e acho que seria legal para você conhecer ele antes. Boa noite, gente. Valeu, Milene. Então, gente, prazer. Sou o Pedro. Eu fiz o BET 898 faz pouquinho mais de 2 anos. 2 anos e 2 meses, coisa pouca, assim. E para mim foi incrível, foi muito legal. Eu quero contar um pouco de como eu fiz essa passagem, né? Antes eu mudei de ramo de trabalho e agora trabalho como desenvolvedor front-end na Centauro, no grupo SBF, pleno já, depois de 2 anos, então foi um caminho bom. E antes da Vagon, eu dava aula, eu trabalhava em escola, dei aula de filosofia e sociologia, e gostava muito, mas tinha algumas coisas que me incomodavam, como desvalorização do professor no Brasil, é uma questão, também mobilidade, né? Eu estava muito restrito espacialmente, então eu não podia. Eu viajo bastante agora com o home office em particular, mas isso era uma dificuldade que eu tinha. E eu tinha alguma afinidade, alguns amigos que mexiam com computação, e através de conhecidos descobri a Vagon e o curso foi muito legal. Fiz muitos amigos, a metodologia é muito estimulante, porque a gente tem um pouco de aula, é importante ter um professor, porque ele vai pegar aquele bocado de coisa que está dispersa e juntar, mas o que é muito bom também é trabalhar com os desafios e todo dia todo mundo junto, colocando a mão na massa e aprendendo na prática, assim. Tanto que isso permite que muita gente entre logo depois no mercado, porque o processo de ser um júnior, de ser um pleno, pelo menos até hoje, depois desses 2 anos, eu continuo precisando aprender coisa o tempo todo. Então, acho que a Vagon começou um ciclo que seguiu, assim. Então, é uma experiência muito legal. E hoje, para vocês, a gente vai trazer uma apresentação sobre web design, introdução ao web design com inteligência artificial. Pensar um pouco nessas ferramentas de inteligência artificial, que é muito engraçado porque elas são super recentes, mas eu uso no trabalho e já a gente se adapta, né, com o que é bom, a gente se adapta rápido, e são utilíssimas, e vale muito a pena aprender tanto no quesito de produtividade, quanto de explorar ideias e possibilidades no trabalho, mas também para estudar. É uma ótima ferramenta de estudo. Então, eu vou começar aqui, vocês fiquem muito à vontade, tá, para perguntar alguma coisa, me interromper, não tem segredo não, só abrir o microfone e chegar, se quiser levantar a mão, mandar no chat, deixa eu ver o chat aqui, beleza. Então vamos lá, vou compartilhar a tela. Beleza, espero que estejam todos vendo, me ouvindo bem, qualquer coisa, vocês dão um alô. Está funcionando. Maravilha. Então, nesse caminho, né, de aprender a codar ou aprender Data Analytics, muita gente que está mudando de carreira vai pensar assim, o que eu posso fazer? Para onde eu posso ir? Eu mesmo tive dúvida se eu ia para Data Science, que eu tinha algum contato com estatística antes, ou se eu ia para desenvolvimento web. Então, é ótimo conversar com as pessoas, ouvir um pouco sobre esses caminhos, ver aquilo que permite que a gente tenha mais afinidade. Mas aqui, por exemplo, se for um caminho pensando em marketing, que você vai precisar lidar com dados, como você está atingindo os potenciais clientes, criar landing pages para vender um certo produto, vocês vão precisar de uma série de habilidades que muitas vezes vão permear ali o mundo do desenvolvimento. Você não vai precisar necessariamente escrever um código, mas usar algumas ferramentas de no-code para conseguir criar uma landing page, entender como funcionam essas diversas ferramentas
ligadas a marketing que tenham uma interação com a forma que um site funciona, por exemplo, para coletar dado, e usar a inteligência artificial para agilizar e melhorar esses projetos. E se forem para a trilha, né, de desenvolvimento, então vocês vão precisar pensar em código o tempo todo, vão precisar escrever muita coisa, garantir que ela funcione sempre, testar. Então, aí é uma outra situação onde a inteligência artificial presta uma enorme utilidade. Então, a gente vai pensar um pouco disso junto, assim, eu vou trazer naturalmente, né, um viés um pouco puxado para a minha experiência. Eu sou um desenvolvedor front-end, então eu acho que vou poder trazer alguns exemplos práticos do que me acontece no dia a dia no trabalho. Eu uso bastante algumas ferramentas que a gente vai ver aqui. Mas vamos seguindo, então. Introdução ao web design com inteligência artificial. Primeiro, o que a gente vai falar? O que é esse web design? O que isso significa? Para quem está chegando agora. Um 101, assim, os basicões, conceitos. Como a inteligência artificial pode nos ajudar e por que ela não resolve tudo. Ela não é solução para tudo e, de fato, não é. E algumas ótimas ferramentas, né, de IA que vocês podem conhecer. E uma demonstração aqui, a gente vai criar um robozinho do GPT. Simbora. Então, o que é e o que envolve o web design, design web? A gente tem duas pessoas trabalhando, em geral você vai encontrar nas squads aí das empresas essa distribuição, desenvolvedores e designers. E também galera de produto que está ligando os pontos com o negócio, né? Mas do ponto de vista daquilo que está sendo construído, o código, né, a aplicação, como ela vai funcionar, isso tem desde a parte de funcionalidade mais ampla, que tem o design, que tem a experiência do usuário, mas também tem a interatividade que o front vai fazer, tem o banco de dados e todas as trocas de dados ali que o back vai cuidar. Então, beleza. Os designers, eles vão utilizar diversas ferramentas. Tem o WordPress, que constrói site, o Dreamweaver também. O Figma é uma ferramenta de design para você construir os mocks de como um site vai se parecer e organizar um design system, por exemplo. Então, é como você vislumbra o que você deseja ter como produto final. Mas aí você precisa construí-lo, né? É como se fosse um arquiteto aqui, o designer. Mas aí o desenvolvedor vai realmente subir esse prédio usando ferramentas como JavaScript, HTML, Python, Ruby. Todas essas são ensinadas pela Vagon, né? Nos diferentes cursos. E como desenvolvedor também a gente pensa na experiência do usuário o tempo todo, desde a questão de performance, aquele site lento que a gente não aguenta visitar, até garantir que os dados que ele está compartilhando, transitando ali, vão para o lugar certo e funcionar bem. Beleza. Qual é o processo para a gente criar um site? A gente precisa pensar assim, o que meu usuário vai fazer? Qual é a jornada dele? Eu estava, agora há pouco, vendo com um amigo que a gente vai viajar junto uns dias num site do Airbnb e do Booking. E aí, qual é a experiência dele? Eu quero entrar, eu quero pensar num lugar, eu quero selecionar um filtro por localização e pelo ranqueamento daquele lugar. Legal. Eu pensei que o meu usuário vai experimentar. E agora eu vou criar um design. Como é que ele vai acessar isso? Será que eu coloco a barra de busca lá embaixo? Seria uma péssima ideia, mas é isso. Você vai pensar, o que eu posso fazer para tornar essa experiência mais intuitiva, mais agradável, mais interessante? Uma vez que eu tiver essa ideia, eu vou construir. Vou escrever o código, vou testar, Aí isso aí pode levar uma eternidade. Pode ser uma coisa muito complexa ou pode ser uma coisa simples. Pode ser, de repente, a jornada de um usuário que vai acessar uma landing page e não um usuário que vai realizar uma compra de uma reserva, por exemplo, de hotel. E do ponto de vista do desenvolvedor, né, que aqui nessas duas primeiras etapas, 1 e 2, a gente tem o web designer, a gente tem a equipe de produto, a gente tem a equipe de negócio de uma empresa. Quando você chega aqui no 3, você já vai se aproximando mais da equipe de engenharia, que vai de fato construir.
E uma vez que construiu, pode ser bonito, pode funcionar na minha máquina, mas tem que funcionar na máquina de todo mundo. Tem que funcionar, de repente, no computador de milhões de usuários. Então você vai deployar e fazer com que isso funcione, seja hospedado na nuvem, consiga receber acessos. Eu, por exemplo, trabalho em marketplace, a gente precisa garantir que as coisas sobrevivam a Black Friday e outras tantas dinâmicas. E uma vez que você tem isso no ar, você vai ver como o usuário está usando. Se ele reclama de uma feature, se fala, tem um problema aqui, ou se ele não está comprando determinado produto, você vai capturando pelo feedback direto ou pelos dados coletados por essa interação, se as coisas estão funcionando bem. Se estiverem, ótimo, melhore. Se não tiverem, mesma coisa, melhore. E aí você volta nesse ciclo de desenvolvimento. Beleza. Então, a gente tem essas etapas aqui e a gente vai passar logo mais, um pouco mais detidamente, por algumas ferramentas que nos auxiliam a desenvolver esse ciclo. Aí a gente pode parar aqui de novo e pensar nesse ciclo. Porque, por exemplo, vamos supor que vocês queiram, se vocês tiverem uma ideia e quiserem abrir o microfone, uma ideia de um negócio, o que for. Eu quero vender... eu quero vender ração especial para cachorro, né, que é um mercado que cresceu muito. Você pode muito bem usar o ChatGPT para perguntar como seria um site, como seria a experiência de um usuário num site desse tipo. E ele vai te dar uma ideia. A gente pode fazer isso, vamos experimentar. Já vou pausar aqui para a gente ir brincando um pouco. Tá. Que horas são? Tá tranquilo de tempo. Quero criar um site para vender ração especial para cachorro. Qual seria a experiência básica do meu usuário ao acessar o site? Tá aqui. Estou pedindo para ele criar um negócio para mim. Eu uso o GPT pago porque vale a pena. Até divido com uma amiga. Vocês veem aqui, ela trabalha com cinema. Ela tava perguntando coisas para os gatos dela, escrevendo sinopse de filme. Enfim, é uma conta GPT dividida que tem coisas bem diversas aqui, ó. JavaScript, Control Interval, Accessible Carousel. Como se fosse um usuário maluco, mas são duas pessoas. Então, beleza. Quero criar esse site aqui de ração especial. O que tem na minha página inicial? Um design atraente que reflita a qualidade e foco no seu produto. Produtos sobre nós, né? Um blog, de repente. Um banner principal, uma busca, catálogo de produtos, a página de produtos, o que ela tem, o carrinho de compras, que é uma parte da experiência do usuário, com cálculo de frete, o processo de checkout, para você pagar, o pós-compra, que dá o suporte. Perfeito. Aqui a gente tem toda a ideia do que a gente pode fazer numa aplicação, num site, que funcionaria muito bem. Isso aqui é uma descrição pormenorizada do que diversas empresas possuem e desenvolvem. Mas claro que cada etapa, cada pontinho disso aqui pode ser maximamente desenvolvido e discutido para realmente chegar num produto interessante. Beleza. Eu vou seguir um pouquinho aqui, mas para vocês verem que esse ciclo do desenvolvimento, ele pode ser todo auxiliado com a ajuda de gente que conhece na empresa, do seu time, mas também pensar junto com o GPT. É claro que o ChatGPT não vai ter um insight de uma necessidade do mercado que você conhece, ele não vai conhecer a regra de negócio que você tem que aplicar, mas ele pode te dar muitas ideias. E aí a gente vai construindo as coisas. Inclusive, uma dica para quem está começando, seja em dados ou design, às vezes parece que é muita coisa, mas o processo para todo mundo é ir catando um grão de cada vez. Dá para fazer coisas bem legais assim. Então não fiquem assustados se parece muita informação. Vão pegando uma de cada vez. Se cada dia vocês pegarem uma coisinha nova, tá mais do que bom. Seguindo. E como é que a inteligência artificial pode nos ajudar? Já comecei mostrando porque eu sou entusiasta do chat GPT.
Eu gosto mais dele do que do Copilot. Vou explicar para vocês por quê. Mas beleza. Como é que ele pode nos ajudar? Ele pode dar uma ideia de negócio, né? Aqui eu já trouxe uma ideia, mas ele poderia... Você pode falar assim, quero vender, eu vivo numa cidade que tem tal padrão de consumo, ou tem tais características, que produto poderia fazer sucesso por aqui? Se você falar que é uma cidade quente, que as pessoas têm poder aquisitivo mediano, ele vai falar, faz sorvete, uma coisa assim. Tudo bem. O importante é a gente ter esse auxílio. E ele pode revisar também. Isso aqui é uma ótima coisa para se fazer. Por exemplo, você está em dúvida entre duas opções. Você quer considerar os prós e contras? Coloca para o GPT também conversar com você. Mas, para além disso, o design, por exemplo, aqui eu mostrei, né, perguntando, mas a gente vai ver daqui a pouco algumas ferramentas muito legais que ajudam a gente a construir um design bonito para fazer um site, para fazer o que a gente precisar. Considerando tipografia e tudo mais. Amplificar, né, o nosso aprendizado. Isso aqui, para mim, é um dos principais valores assim, de usar a inteligência artificial, que é usar a inteligência artificial para incrementar a nossa inteligência natural, né? Um perigo que de fato existe é a gente começar a delegar coisas demais e não saber juntar os pontos. Então, você pode até pedir para um ChatGPT ou para um Copilot escrever um pedaço de código para você. Mas você precisa entender aquele código, porque se ele der problema, o GPT ou o Copilot não vão conhecer o negócio, não vão saber todo o contexto. Inclusive, no processo de estudar, eu recomendo que usem mais o GPT do que o Copilot, né? O Copilot é aquele ferramenta de inteligência artificial que é um autocomplete. Você começa a escrever um código, ele já escreve um pouco mais para você. Isso pode ser um pouco perigoso, porque ele sugere muito e a gente raciocina de menos. Então é bom usar essas ferramentas tendo esse cuidado de usá-las de auxílio, mas não de substitutas ao nosso raciocínio. E, naturalmente, encontrar os mais diversos recursos, né? Às vezes vocês vão precisar de uma solução que vocês nem sabem para onde vai, nem sabem para onde começar. Às vezes ele aponta uma direção. Tem muitos casos legais nisso também. E aumentar a produtividade, né? E isso vai para diversas coisas. Geração de código, por exemplo, no GitHub Copilot, que eu falei para vocês. Tem outras ferramentas também de autocomplete de código. Testes. Teste é muito legal, porque você pode escrever, eu vou mostrar isso para vocês também daqui a pouco. Você pode escrever uma função, por exemplo, eu quero escrever um códigozinho que ele pega um número absoluto, vamos botar 1000, e ele transforma em R cifrão 1000,00, transforma num texto assim daquele de valor monetário, né? E aí você criou essa função, ela está rodando em diversos arquivos, você precisa garantir que ela sempre funcione. Você não precisa escrever seu próprio teste. Você pode pedir para a IA escrever um teste para você e você vê, será que faz sentido? Será que testou todos os cenários? Às vezes ela lembra de um cenário que você nem pensou. E isso pode ser legal, complementar. O mesmo vale para o design, né? Temos o Wall-E e tantas outras ferramentas. Minha irmã é designer e trabalha com animação e direto ela usa também. Essa amiga, né, que eu falei que trabalha com cinema, estava ali dividindo a conta do GPT comigo. E review feedback também, isso aí serve desde entender alguns padrões daquilo que a gente foi desenvolvendo, até colocar em xeque assim, por que tal coisa não está funcionando bem? Aí você pergunta para uma IA também. Então elas estão aí para nos ajudar em quaisquer situações. Um segundinho, beleza. Mas por que eu tô aqui, né, falando que a inteligência artificial resolve 1001 problemas, mas onde é que está o limite disso? Porque existe um limite, sem dúvida. Eu já apontei para né, que é ela substituir o nosso raciocínio ao invés de auxiliar. Quando a gente começa a escrever o código, nem sabe o que estava escrito, acreditou no Copilot, acreditou no GPT, mas é bom validar. Às vezes eles fazem besteira. E às vezes às vezes é vez demais, assim. Você não pode deixar sua aplicação quebrar. Você não quer subir em produção uma coisa que não funciona bem, então você não pode deixar as coisas
pela metade. Bom sempre validar. Então, beleza. Alguns avisos, né? De onde é que vem esses dados que treinam a inteligência artificial? Porque a inteligência artificial ela se tornou inteligente porque ela precisou passar por um processo de aprendizado. A gente deu para ela, para o algoritmo, né, de treinamento, um bocado de informação e falou assim, ó, conheça isso aí, aprenda, vou te dizer que isso aqui é certo, isso aqui é errado, vai se encontrando aí. Beleza. Mas esses dados, eles têm uma origem ainda. Por exemplo, o Copilot é treinado em código escrito por humano, né? O ChatGPT também é treinado em textos escritos por humanos. A gente que observa a realidade e estrutura ela em textos ou em zeros e uns. E é a partir desse material básico, desse material que pode ser lido nos bits ou no modelo de linguagem, que a ferramenta de inteligência artificial, como o GPT, vai treinar e vai aprender. Então, eles aprendem a partir do que pessoas produzem. E a gente também pode errar às vezes, naturalmente. Então, aqui, né? A inteligência artificial é tão boa quanto a base de dados na qual ela foi treinada. Então, existem várias limitações nesse sentido. Por exemplo, o ChatGPT ser treinado só com dados até 2021. Coisas muito recentes ele não está sabendo, porque ele não lê jornal. Ele lê um banco de dados doido lá que os caras da OpenAI decidiram. Outro problema. A inteligência artificial ela é treinada para responder perguntas, não para ficar em dúvida. Ela até pode levantar hipóteses, mas ela tende a apresentar a informação como se fosse um fato, como se fosse óbvio, como se fosse aquilo mesmo. Então é bom a gente verificar, tem muitos testes aí que as pessoas realizam para identificar, né, onde é que estão as brechas, os erros da inteligência artificial, até para treiná-la. E, acima de tudo, a inteligência artificial não vai substituir uma pessoa, vocês. Eu também, espero, brincando, realmente não substitui, porque ela não vai integrar as coisas, né? Da mesma maneira que a Milene falou agora há pouco, que é muito bom estudar como professor, porque a gente pode pegar na internet um bocado de informação, mas para a gente que está aprendendo, elas são informações dispersas. Um professor vai ser uma pessoa, uma figura, que vai poder conversar com a gente, tendo já feito toda a síntese daquele conteúdo, podendo dizer, isso aqui é importante, ou isso aqui é importante daqui a pouco, não agora, ou isso aqui não perca tempo. Porque na internet, né, nem tudo que está na internet é verdade. Nem tudo convém, principalmente. E, bom, como engenheiro de software, a gente precisa fazer esse tipo de coisa. A gente precisa juntar as peças. Então, você vai usar a inteligência artificial para realizar tarefas bem delimitadas, que aí você vai ter que integrar com outra ferramenta, conversar com o time de negócio, não sei o que lá. Então, as coisas têm que circular. E essa circulação não é feita de forma trivial, né? Ela precisa dessa inteligência humana, mas amparada por essa ferramenta, que é uma ferramenta como tantas outras. Beleza. E algumas das ferramentas mais maneiras de inteligência artificial que a gente vai poder ver. Vou mostrar algumas coisas para vocês. Tá? Natural Language Processing Pre-Train, esqueci agora. Qual é como se fala a respeito do algoritmo que ele funciona. Mas o ChatGPT é incrível, né? E ele tem uma memória muito grande, né, para conhecer o contexto daquilo que a gente está produzindo. Então, vou mostrar aqui uns exemplos para vocês de coisas que a gente pode ver no ChatGPT. Eu dei o exemplo aqui, né, eu quero um site para vender ração, legal. Mas eu falei para vocês agora há pouco, né? Se eu quiser formatar, cria uma função em JavaScript, coisa que vocês estudam no Bootcamp, para quem fizer o desenvolvimento web, para converter números absolutos para o padrão cifrãozinho, número, vírgula, 00. Então, beleza, ele foi lá e pegou meu JavaScript, criou uma função format to Brazilian Real. E se não for número, ele vai jogar fora, mas se for número, ele vai formatar.
Mas aí ele já usou aqui, ó, ele usou um negócio meio pronto. Eu falei, não quero isso. Eu quero entender como é que faz. Que é muito mais interessante. E aí eu pedi, não use uma lib. Escreva a função, você mesmo. Lib, para quem não sabe, é uma biblioteca que alguém que já fez um código que resolve esse problema disponibiliza para a gente. E é isso. Desenvolvedor é um bicho preguiçoso, então sempre que alguém tiver feito uma coisa bem feita, você vai lá e rouba. E roubar não é feio no mundo dos desenvolvedores. Se você roubar o código de alguém, essa pessoa vai se sentir lisonjeada. Quer dizer que ela fez uma coisa muito boa e que é muito útil para a comunidade. Então, beleza. Não quero uma lib, não quero o código dos outros dessa vez. Escreva a função. E aí ele fez, ó. Pega o número, vai só até 2 pontos depois da vírgula, separa o inteiro do decimal e troca o pontinho pela vírgula. Aí no final põe R cifrão, o inteiro, vírgula, decimal. E aí fica bonitinho. Legal, maravilha. Escrevemos isso aqui, e aí no nosso site, que mostra vários preços de várias coisas, a gente vai passar essa função para transformar os números em valor monetário, né? Mas, e aí se eu quiser escrever um teste para essa função? Garantir que ela funciona direitinho em todos os cenários. Posso pedir para ele fazer isso também. Ele já ensina até a instalar a ferramenta de teste. E aí aqui ele vai fazer, ó. E olha só como é legal, né? É bem intuitivo a linguagem de programação do teste. Eu quero testar, e aí eu dou um nome para o teste, converter o número positivo para real. Então eu espero que, ao formatar esse número, ele seja, to be, esse valor aqui. E ele vai rodar a minha função e vai tentar fazer as coisas funcionarem. Da mesma forma, ele espera que, se eu tentar formatar ABC, ele vai falar, opa, não dá, porque não é um número. Vai dar erro. Então, isso aqui é uma forma da gente escrever código com o ChatGPT. E tem muitas outras, né? Aqui eu estou vendo se tem alguma particularmente interessante escrevendo, ó, acessibilidade, né? Para quem não tem visão, para um cego que quer usar ou navegar num site, a gente precisa de algumas ferramentas. Aí usei o ChatGPT para me ajudar a construir um site acessível. Aqui também para fazer testes, aqui para infraestrutura, né? Estava estudando um pouco de infraestrutura, usei o ChatGPT para entender melhor sobre alguns conceitos. Então, é uma ferramenta que a gente pode usar todo dia para tirar dúvida, para dialogar. E às vezes você acha que tem uma dúvida boba, e não é, em geral não é boba, né? Mas é bom usá-lo assim. Então, esse aqui é uma forte recomendação, porque é uma ferramenta realmente onde você tem que, e isso é muito legal, pensar em uma boa pergunta. Não é nada trivial pensar numa boa pergunta, né? Mas aqui a gente precisa fazer isso. E acho que torna a experiência mais interessante. Em seguida, o Copilot. O Copilot, ele sugere códigos e revisa códigos, para a gente diretamente. Você está no meio ali da escrita, num editor de texto, e ele sugere alguma coisa. Eu estou com um computador, eu mudei de empresa, peguei esse computador ontem, então tem umas coisas que não estão ainda configuradas. Mas a gente pode ver o Copilot em ação no próprio site deles. Vou mostrar aqui um exemplo de como isso funciona. Opa, muita coisa. Acho que é aqui mesmo, né? Beleza. Aqui um exemplo, né? O cara vai apagar. Beleza, ele quer, ó. Escreva o teste de unidade para essa função. E aí o Copilot está conversando com ele aqui, como se fosse um GPT interno que está lendo o código dele. Então isso torna a experiência muito mais interessante. Em outros momentos ele vai completar algo que você escreveu. É uma ferramenta poderosíssima também. Tá revendo aqui. São muitas features, né? Eles estão
é um mundo que tá crescendo muito, né? Eles estão incrementando um monte de coisa. Aí a última vez que eu abri o site deles, tinha menos coisa. Beleza. Então, e o GitHub Copilot, né? Eu recomendo esse cuidado para vocês terem, que é o de usar com parcimônia para vocês pensarem mais no que estiverem escrevendo, principalmente se estiverem no bootcamp de desenvolvimento web. Algumas outras ferramentas, né? O Find é um chat e uma ferramenta de busca feito para desenvolvedores. Ele é como se fosse um GPT dentro de um contexto específico, né? Então você conversa com ele numa certa situação, uma condição. Mas eu quero mostrar para vocês o Relume, que eu acho muito impressionante, é muito legal, porque ele gera estruturas de Figma, de wireframe para vocês construírem sites. Então, aqui no site do Relume, vamos... eu falei, né, que a gente podia fazer aquela de comida de gato, mas não, vamos pegar um exemplo aqui. Pegar um exemplo aleatório. Opa. Tá. Ele criou para mim um banco digital que oferece vários serviços, principalmente através do aplicativo. Então, ele tem uma seção de benefícios, como funciona esse banco, uma lista de features, de coisas que você pode acessar, testemunhos, né, de usuários. Então, ele criou para a gente aqui uma estrutura de como seriam os componentes desse site. E aí, por exemplo, sobre nós. Vamos gerar um conteúdo aqui. Legal, ele fez sobre nós, about section, um header, o time, prêmios ou reconhecimentos, perguntas, né, frequentes. Então, ele já estrutura para a gente como seria um site de um banco nesse formato. Aí ele fez aqui, né, uma página que tem dinheiro, mobile banking, o blog, por exemplo. Vamos ver serviços. Que serviços a gente teria num banco? Não, aqui ele está listando os tipos de serviço, né? Pricing, testimonial. Então, isso aqui é muito interessante porque é um poder, é uma coisa que leva muito tempo para você fazer sozinho e ele agiliza para a gente. E não é que o desenvolvedor vai deixar de ter trabalho, mas agora a gente dá vários passos à frente para construir uma coisa mais interessante, né? Algumas coisas que seriam mais maçantes, elas são aceleradas. Dog birthday cake. Tá. Bolo de aniversário para cachorro. Curiosidade. Bom. Ele fez uma estrutura parecida, mas aí tem os produtos aqui, que ele já entendeu. Tem que vender produtos porque eu estou vendendo bolo. O produto tem quais seções? Reviews, por exemplo. Então ele ajuda a gente a construir essa estrutura e dividi-la aqui nessas seçõezinhas, já ficam mais fáceis para um desenvolvedor ir lá e replicar. E como é que a gente vai estilizar, por exemplo, isso aqui, né? Pensando na parte do web design mais visual. A gente pode usar uma ferramenta como o Figma. E aí você vai ver em diversas empresas a equipe de UX e UI, né? Experiência e interface com o usuário, criando um design, por exemplo. Aqui a gente tem botões e como botões que o usuário vai interagir, abinhas para ele acessar diversas features, cores próprias do negócio, que podem ser padronizadas, fontes dependendo da importância do texto, reviews e feedbacks, né, para avaliar um produto. E aí, vocês reparem que você pode clicar aqui e ver como cada coisa é construída. Se você for o designer, você pode refiná-la, transformá-la, mudar a cor.
E se você for um desenvolvedor, você pode vir aqui no Dev Mode e olhar para como essa coisa é construída do ponto de vista do código. Tipo assim. Compare changes. Aqui eu não estou com a versão paga. Novamente, perdão, que eu acabei de pegar o... Aqui ele dá um exemplo, né? Vocês reparem aqui que tem um modelo que é semelhante ao que a gente vê no CSS, que é a linguagem de programação com a qual a gente faz estilo, né? Junto do HTML. Então você vai clicar nesses componentes aqui e eles vão mostrar para vocês quais são as particularidades de estilização que eles têm. E isso é um adianto enorme, porque você pode fazer um projeto idêntico, né? Fazer um código que seja idêntico a isso que você está vendo aqui. Então, o designer coloca isso aqui, e aí vocês, como desenvolvedores, podem dar vida a esse código. Que é uma das coisas mais legais de fazer. Continuando aqui, a gente tem Webflow, né? CMS, essas ferramentas de no-code, né? Cloud-based CMS, são ferramentas que permitem você criar um site sem precisar escrever código, mas já com uma interface pronta, que permite que a gente, por exemplo, vou carregar aqui o site do Webflow direitinho. Você tem, por exemplo, essa página aqui, e você vai escrever, botar o tamanho da sua fonte, como você quer que as coisas funcionem. Quem tem noção de programação consegue se aproveitar ainda melhor dessas ferramentas, porque elas não são mais do que uma interface gráfica que facilita a gente manipular o que, no fundo, é código HTML, CSS e JavaScript. Então, a gente pode, sem precisar escrever uma linha de código, só no mouse, só escrevendo texto, criar um site bonito, assim, falar, eu quero uma seção desse jeito, quero texto desse tamanho. Quando o usuário comprime a tela, ele tem a responsividade, a tela muda de formato, né, para a gente continuar navegando corretamente. Olha, ele quer adicionar um botão aqui, ele arrastou um botão. Então, você pode criar componentes facilmente e dizer, eu quero que esse botão aqui, quando clicado, me leve para tal outro site. Esse botão, quando clicado, vai abrir um menuzinho com novas opções. Então, são ferramentas que a gente dispõe de no-code ou low-code, né, que é o sentido de escrever pouco código, um código mais simples. E imagina só, e já pensem comigo que a gente pode aliar diversas ferramentas. A gente tem ideia de negócio conversando com o GPT, e a gente pensa na estrutura da aplicação usando o Relume, e aí a gente pode construir com Webflow. Então, no final, construir um site envolve juntar uma série de informações e conhecimentos, mas pode envolver pouco código. Minha irmã, que eu falei que é designer, inclusive já fez um site dessa forma. E fica super legal. E um GPT customizado, né? Aqui a gente vai poder fazer uma coisa que é bem interessante, que é criar o nosso próprio chat, né? Nosso GPT construído, assim, moldado para a nossa demanda específica. Então a gente vai lá. Se vocês quiserem, né, depois eu vou trazer essa ferramenta aqui, mas vamos criar um próprio. Explorar GPTs. Eu quero criar um. E vocês querem me dar algum input aí, alguma ideia, alguma coisa que vale a pena ser criada? Podem falar. Então, uma coisa legal de fazer, ó. Eu vou te ajudar a criar um novo GPT. Você pode falar assim, cria um diretor criativo que me ajuda a pensar em visuais, ou um engenheiro de software que me ajuda a formatar meu código. Vou escrever em português porque ele entende. Quero um professor de desenvolvimento web
e explique tudo com simplicidade, usando metáforas do reino animal, sei lá. Professor Web Safari. Gostei. Pode ser. Então ele vai chamar de professor Web Safari, nosso professor de inteligência, de desenvolvimento web, que gosta de fazer metáforas com o reino animal. Ele ainda criou uma imagem para o nosso professor Web Safari. Brilhante. Tá ótimo. Beleza. Eu poderia especificar muito mais, mas vamos ver. O que deve ser enfatizado e evitado? O professor deve evitar animais perigosos em suas metáforas. Favoreça os animais de pequeno porte. E explique tudo com muita educação. Calma. Quero que ele seja calmo. Você vê, ele está perguntando como é que a gente quer que seja esse personagem, assim, que vai ser o nosso GPT. É suficiente. Vamos começar. Beleza. Apenas para mim. Salvar. Então vamos lá, hein? Falar com o nosso professor Web Safari. Olha que legal. Ele já me deu várias ideias, né? Você pode explicar o que é uma API? Ó, e aí o cara já está embrasado nas metáforas do reino animal. Imagina que você tem um grupo de esquilos e um grupo de pássaros vivendo em uma floresta. Os esquilos são ótimos para coletar nozes e os pássaros para procurar frutas. Então eles têm habilidades diferentes. A ponte mágica entre os esquilos e os pássaros é a API. Ela comunica diferentes sistemas. Enfim, ele fez essa opção. A API é uma ponte mágica que permite que diferentes sistemas e aplicativos se comuniquem e troquem informação de forma eficiente, mesmo sendo animais diferentes com habilidades e linguagens diferentes. É um exemplo meio bobo, mas é para mostrar que, assim, realmente a gente pode apontar para qualquer lugar, sabe? E isso que é muito legal da inteligência artificial, porque ela é um superset, assim, da nossa inteligência. A gente pode apontar para várias direções, experimentar e agiliza um tempo que às vezes seria da gente reunir a informação básica, pensar em exemplos, hipóteses. É muito bom. Por exemplo, você quer montar uma aula, você pode pensar, queria pensar em relações entre um assunto e outro para fazer um vínculo. E você vai montar uma apresentação para o seu time, seja no design ou no desenvolvimento, é uma ótima ferramenta para pensar também. Então fica o convite para vocês todos aí conhecerem essas ferramentas, experimentarem um pouco, seja no desenvolvimento, seja no design, seja na utilização dessas ferramentas que fazem parte desse ciclo, né, que eu fui mostrando para vocês, que a gente pode entrar em diversas partes dele, mais próximas do design, do negócio ou da engenharia, mas sendo que o ideal é sempre ter algum contato com tudo. Você vai ter uma ênfase, mas você vai precisar se comunicar com as outras áreas. Então é bom a gente ter essa conversa mais aberta aqui. E, finalmente, se tiverem qualquer dúvida aí a respeito dos cursos da Vagon, Milene, até se quiser chegar para falar mais aqui, que pode falar com mais propriedade, mas é isso aí, galera. Obrigado e fiquem à vontade aí para qualquer pergunta. Pode mandar suas perguntas no chat, gente, que vamos olhar. Muito obrigada, Pedro. Adorei. Eu aprendi muitas coisas. Eu estou sempre com muito surpresa o que o ChatGPT pode fazer. E para as pessoas que estão aqui conosco e que têm vontade de saber mais, porque
eu achei que a aula era bem, muitos truques, sabe? Tipo, você sabe como você pode usar essa ferramenta e, tipo, como passar menos tempo a fazer alguma coisa. Eu vou mandar aqui no chat para a galera saber que ontem teve um evento com 6 ex-estudantes de Data Science e Data Analytics, e basicamente eles estavam todos compartilhando os truques favoritos deles no trabalho. Então, teve prompt do ChatGPT, teve algum plugin que você pode colocar o ChatGPT no eh, Google Sheet, Google Doc, e pode incorporar no... Era muito legal, tem que assistir. Eu mandei para os participantes aqui no chat. E lembrando que amanhã também temos mais um workshop, e dessa vez amanhã vai ser um pouco mais desafiante. Esse workshop eu não entendo de verdade. É como criar um modelo em 45 minutos. Então, isso é mais para uma galera que gosta de data science, data analytics, modelização, basicamente. Mas é super legal. E vai ser também com um ex-estudante do Wagon, que agora é data scientist. Então, se você gostaria de participar desse encontro, é amanhã, às 7 da noite. Eu já mandei o link no chat também. E é isso, gente. Se você não tem perguntas, vamos fechar aqui. Parece que não tem perguntas. Mas obrigado, Pedro. Valeu, Milene. Até a próxima. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.